aqui. Irmãos, eu estudei há algum tempo atrás, e eu não preguei essa mensagem aqui ainda, sobre a vida de Jeremias. E aí a gente começa a olhar Jeremias, que no português é traduzido como Jeová, o Senhor exalta, o Senhor estabelece. E eu quero te chamar nesta noite para olhar para a vida deste homem, que ele foi constituído profeta por Deus antes de nascer. Antes de Jeremias nascer, ele é constituído profeta. Deus anuncia que ele seria um profeta. E aí, junto com esse anúncio, Gigi, de que ele seria um profeta, Deus avisa para ele uma série de coisas que provavelmente, se Deus avisasse para algumas pessoas, elas dariam as costas para o Senhor. Ele começa, quando ele nasce, ele sabe quem ele vai ser e o que Deus o chamou para fazer. E a Bíblia vai nos mostrar que a sua vida inteira, ele lutou contra a solidão, ele lutou contra a injustiça e ele lutou contra a insegurança. Jeremias, ele viveu uma grande angústia quando o povo começa a se afastar de Deus. E essa angústia, quem tem pregado a palavra hoje, tem sentido isso muito de perto. São pessoas que conhecem a palavra de Deus, que acreditam que Jesus vai voltar e não querem que Jesus volte agora. Gente que, se a gente chega e fala, você está vendo os sinais? Todos os sinais avisam que Jesus está voltando. E o cristão, ao invés de falar, graças a Deus, Maranata, ele fala, puxa, mas já, eu nem casei ainda, eu nem tive filho ainda, nossa, eu nem vi o mar ainda, eu nem fiz a minha viagem ainda. E a gente vive uma época de apostasia, como Jeremias viveu, uma época de um grande esfriamento espiritual, uma época de abandono dos princípios, de abandono de Deus. E essa apostasia, esse esfriamento espiritual, ele não está lá fora no mundo, porque quem está lá não tem vida com Deus. Muita gente que está no mundo e andando errado e fazendo coisa errada, está fazendo aquilo que é normal. Essas pessoas vão achar um boteco, elas vão sentar e vão beber. Se elas quiserem fumar maconha, elas vão parar numa rodinha e vão fumar maconha. Se ela quiser olhar para mulher, se ele quiser olhar para as mulheres passando, ele vai olhar. Eles não têm compromisso com Deus. É essa apostasia que Jeremias viveu de perto e que continua acontecendo hoje de uma forma muito grande. Ela está dentro das igrejas. É um esfriamento que está acontecendo, e à medida que está mais perto de Jesus voltar, ao invés das pessoas prestarem atenção e falar, olha, não, os sinais estão acontecendo, Jesus está voltando, então eu vou consertar minha vida, eu vou andar direito. Pelo contrário, irmãos, hoje, antigamente, na época em que muitos de vocês aqui nasceram, Jack, que eu vi, literalmente eu vi nascer, quase que eu desmaio na hora que ele está nascendo, mas eu vi nascer, né? Na hora que, eu estou trocando, foi você mesmo, que eu vi nascer, mas eu quase não consegui fotografar, porque eu quase que morro antes dele nascer, né? Na época que ele nasceu, muitos de vocês aqui que nasceram em lar evangélico, na época, há uns 20, 30 anos atrás, quando a gente falava e confrontava a pessoa, falava, pastor, eu vou mudar, eu estou errado mesmo. Hoje não, ele muda de igreja, porque tem igrejas que estão aceitando tudo, e Jeremias viveu essa época. E aí eu quero te chamar a sua atenção para olhar para este homem e pensar em como é que você tem conduzido a sua vida. Irmãos, Jeremias teve todos os motivos para desistir. Talvez você ache que você tem motivo para desistir, e esse desistir é sempre da fé. Ninguém desiste do abadá, ninguém desiste do bloco de samba, da escola de samba, ninguém desiste da viagem, ninguém desiste de ir para a balada, ninguém desiste do boteco. A primeira coisa que as pessoas pensam é assim, eu vou desistir, eu não vou ser mais crente, porque ser crente está dando muito, não, Deus não fez nada para mim. E as pessoas acham que se desistirem de Deus, a vida vai melhorar. Só que à medida que a gente vai vivendo, e se você está atento às notícias, você não precisa de longe, olha ao seu redor e vai ouvindo as coisas. A gente estava ali agora conversando um pouquinho, e quanta coisa que uma contou para outra. E a Patrícia me contando de uma pessoa da cidade dela, sentiu uma dorzinha, não achou que era nada, no dia seguinte, né, o marido levou no hospital, ela falou, foi só uma dorzinha ontem, eu vim porque ele insistiu. E ela fez um eletro, 4h30 ela entrou no hospital.
Quando foi 5 horas, ela morreu dentro do hospital. Uma moça nova e que aparentemente não tinha nada. E a gente está ouvindo as notícias e ao invés da igreja se posicionar e pensar assim, não, peraí, eu vou sair fora daquilo que me afasta de Deus, eu vou deixar de lado aquele que me afasta de Deus. As pessoas pensam em deixar ao Senhor. E Jeremias era uma pessoa que, como ao contrário de muitos de nós, ele tinha todos os motivos para desistir, só que ele escolheu não desistir. E ele serve de exemplo para nós hoje, para a gente repensar a nossa vida cristã, para a gente repensar o tipo de vida que a gente tem levado. Agora vocês esperam um minutinho, porque eu não fico sem o ar, mas o ar passou minha página, mas eu já, não bem, aqui ó, já segura assim ó. Ele tinha todos os motivos para pensar em desistir, e no entanto, quando você olha para ele, você vai ver, apesar de que era um homem que chorava muito, ele chorava não era só por si, ele chorava pela sua cidade, ele chorava pelo seu povo que se afastou de Deus, ele chorava em ver um povo que um dia adorou a Deus, conheceu a Deus, indo por outros caminhos. Irmãos, eles foram exilados e ficaram 70 anos na Babilônia, e quando eles voltaram de lá, eles eram livres, eles trouxeram consigo muitos dos judeus a cultura da Babilônia, os deuses da Babilônia, e Jeremias chorava por ver a decadência do povo. Só que agora a gente para e pensa, Julie, esse homem viveu conflitos íntimos, conflitos internos, porque Deus o avisou cedo duas coisas. Fala comigo assim, Jeremias foi avisado por Deus de que ele não se casaria e que ele não teria filhos. Irmãos, foi Deus que avisou. Você não vai ter família, você vai ser solitário, você não vai se casar, você não vai ter filhos. E se o sonho de Jeremias fosse o sonho de muita gente hoje, que olha para alguém e fala, minha esposa, meu marido, achei, quanta gente sonha com isso. E o sonho que muito, e não está errado ter sonho de ter filho não, viu irmãos, eu queria ter tido 6, você ia aguentar 6. Você ia aguentar 6, você acha muito aguentar 3, você ia aguentar 6, imagina 2 Andrés, 2 Priscila, 2 Lídia, você ia aguentar 6, o dinheiro foi pouco, eu tive 3, né, porque eu queria 6, eu amo casa cheia, irmãos, eu amo cozinhar, eu amo ver bagunça dentro de casa. E aí, a gente olha para Jeremias e Deus fala claramente com ele, você não vai se casar, e você nunca vai ter filhos. E na época de Jeremias, hoje é muito natural casais que optam por não terem filhos. Isso não é pecado não, irmãos. Não é pecado você não querer ter filho, caso você não queira. Não é pecado de jeito nenhum. Mas na época de Jeremias, Liliane, é tão bonito, falou no nome das 3 uma vez, né? Um trio. Vocês estão bom para subir e cantar para o Senhor aqui as 3 juntas, né? E aí naquela época, a pessoa que não tinha filho, passava na rua e falava, olha lá, Patrícia, está passando amaldiçoado, é amaldiçoado, e por causa dele a família toda está amaldiçoada, ele não tem filho, quem não tinha filho era amaldiçoado, não existia esse entendimento que tem hoje, que tem gente que não vai ter filho, e ele era considerado amaldiçoado onde ele passava. E aí você imagina, Deus vira para você e fala, eu estou te chamando para ser profeta, e você vai pregar o que ninguém quer ouvir. E já começou, porque você não acha que é bom pregar o que ninguém quer ouvir. É bom pregar, você vai ficar rico, e você vai casar, e você vai viajar o mundo inteiro, e você sabe, fala o nome do carro que você quer, e você vai ter esse carro, e você vai ter muito dinheiro, você vai ganhar na Mega Sena, seus filhos nunca vão adoecer. Essa mensagem é boa, essa mensagem que todo mundo quer ouvir. Só que agora Deus fala para ele, você vai ter que pregar, e você vai pregar o que esse povo não quer ouvir. Você vai falar com eles que eles estão no pecado, você vai falar com eles que eles têm que se arrepender, que se eles não se arrependerem, eu vou trazer sobre eles a minha ira, e eles vão sentir o peso da minha mão. Irmãos, Jeremias foi apedrejado, Jeremias foi preso, Jeremias foi levado para o Egito, voltou. Aí quando o povo foi levado para a Babilônia, ele já era aquele homem mais velho, a Bíblia diz que ele ficava andando nas ruínas do templo que os babilônicos desmancharam, e ele andava chorando e lamentando, ai Senhor meu, e pregando para o povo uma mensagem que ninguém queria ouvir.
E ele foi chamado para pregar isso, Luana, e ele foi avisado antes: além de você pregar o juízo, você não vai casar, você não vai ter filho, você vai viver servindo a mim, você vai viver andando comigo. E esse homem tinha motivo para falar: eu não quero Deus, eu não quero mais servir a Deus. Irmãos, ele pregava no meio do caos, e ele não tinha família como todos os outros tinham na sua época. Se você olha essa história, ele vai continuar pregando, ele vai continuar servindo a Deus. Vai ter momento que Jeremias, que ele vai fazer confissões e vai fazer lamentos diante do Senhor. Ele vai fazer confissões tremendas. Leia depois Lamentações, o nome do livro já fala Lamentações de Jeremias. Leia depois para você ver. Mas Michele, você não vai achar nada que abalasse o relacionamento deste profeta com Deus. Você não vai encontrar Jeremias lamentando, você não vai encontrar Jeremias falando contra o Senhor, e você não vai achar Jeremias dizendo assim: olha, eu vou desistir, Deus não me deu mulher, Deus não me deu filho, Deus me mandou pregar uma mensagem que ninguém quer ouvir. Irmão, você já tentou falar com alguém que não quis te ouvir? Era a situação de Jeremias. Ele era amigo, foi da época de Abacuque, de Sofonias, e ele andava pelas ruas pregando, e ele vem de uma família que tinha bens. A família de Jeremias tinha posses, tinha bens. Jeremias, porém, deixou claro, apesar da sua dor e do seu sofrimento, ele entendia que as misericórdias de Deus eram a única razão dele não ter sido consumido. Ele falou das suas angústias, das suas desilusões, falou do seu desespero, falou das suas aflições, mas mesmo caminhando entre as ruínas do templo, destruído por aquele povo caldeu, Jeremias sofre, chora e se angustia com o povo que havia sido levado cativo. Mas ele faz a declaração que nós começamos a palavra com ela. Irmãos, apesar de tudo isso, ele entendeu o que muita gente que está dentro das igrejas não está entendendo. Irmão, preste atenção. Corra de pastores que te falarem que as coisas vão ficar bem. Corra de gente que vai falar para você que vai ter tudo bem, que vai ficar tudo resolvido, porque não vai. Se você tem acompanhado as notícias, mesmo que seja no Instagram, você não precisa procurar jornais para ler. Você está vendo que todo lado que a gente escuta, todo lado que a gente vê, alguma coisa está acontecendo. Há uma sensação generalizada no meio de todo mundo, e eu escuto toda hora alguém falando assim: você está notando, pastor? Você está com a sensação que vai acontecer alguma coisa? Você está assim, com uma sensação estranha de que tem alguma coisa acontecendo, de que tem alguma coisa no ar, de que daqui a pouco chega uma notícia esquisita? E isso, irmãos, são sinais que o Espírito Santo está entregando para a noiva do Senhor, a igreja em toda a terra. O Espírito Santo tem pressa em fazer a igreja entender que, ainda que as coisas não estejam como nós queremos, Ele é Deus, igreja. Ele é Deus sobre nós, Ele é Deus sobre a nossa casa, Ele é Deus sobre a nossa família. Que ainda que nós estejamos no meio de situações adversas, Jeremias olhando tudo aquilo à sua volta, e ele entende que ele estava vivo, porque as misericórdias do Senhor eram a causa dele não ser consumido. Irmão, nós temos um hábito, toda manhã a gente levanta e coloca o dia na mão de Deus. Coloca quem está doente, oramos por vocês todos. Obviamente que eu não vou falar o nome de um por um, senão eu vou ficar orando. Era hora de mandar os meninos para a escola, eu vou estar de joelho orando. Mas a gente ora pelas famílias, a gente ora por quem está com mais aflição, por quem está necessitado. Alguns a gente ora pelo nome, colocamos a nossa casa diante do Senhor e vamos viver o dia. E na hora de dormir, todas as noites, irmãos, independendo do que nos acontece ao longo do dia, a gente tem muito para agradecer.
A gente agradece porque a gente está deitando mais um dia, porque a gente viveu mais um dia, porque Deus guardou a nossa casa mais um dia, porque Deus nos livrou da morte mais um dia, porque a misericórdia do Senhor foi sobre nós, e essa misericórdia que não tem fim. Amanhã, quando você acordar, o que Jeremias falou vai acontecer sobre você. Diga bem forte assim: a misericórdia do Senhor e a sua fidelidade se renovarão sobre mim amanhã. Você crê nisso, irmão? Amanhã. Irmãos, e tem dia que é difícil, tem dia que é mal, tem dia que acontece coisa que a gente não quer. E se é dentro de casa é pior ainda, se é com a família da gente é pior ainda. Você está pensando naquilo o tempo todo, aquilo vem na sua cabeça o tempo todo. E Jeremias, irmãos, que foi avisado muito jovem, que ele não se casaria, que ele não teria família, e que ele traria uma mensagem. Irmãos, teve gente que o expulsou, ele foi apedrejado. Está ouvindo aí, igreja? Ele foi apedrejado pela mensagem que ele estava pregando, ele foi apedrejado pelo povo que não queria ouvir. E esse homem conseguiu dizer: o Senhor é a minha porção, ou seja, eu tenho o Senhor é a minha segurança, o Senhor é o meu lugar seguro, o Senhor é quem faz eu esperar em ti. Ele falava: olha, eu só tenho Deus para esperar nele. E neste cenário que ele podia ter desistido, ele continuou dizendo o que nós cantamos agora, parafraseando a vida de Jeremias: se ele fizer o que você quer, ele é Deus. E se ele não fizer o que eu quero que você quer, ele continuará sendo Deus. E a vontade dele continuará soberana sobre nós. Então, igreja, corra para o Senhor. Corra para o Senhor enquanto você pode. Abandone aquilo que te afasta de Deus. Abandone as práticas que a gente que gosta. As coisas do mundo são atraentes. Então a gente precisa pensar: você daria conta de viver como Jeremias viveu? Você daria conta de viver se tudo que você quer hoje? Eu quero um tanto de coisa, irmãos. E a minha esperança é que o Senhor me dê tudo isso que eu quero. A sua também? É que Deus te dê o que você quer? É lógico que a nossa esperança é essa. É que não falte aquilo que a gente quer para quem a gente ama. É que a gente viva bem, que Deus nos dê saúde, que Ele cure os doentes, que a gente tenha o necessário em casa. E aí você imagina o que Jeremias pensava, porque Deus avisou que ele não ia ter nada que ele queria. Não precisa me responder. Você teria estrutura para servir a Deus dessa maneira? Se tudo que você quer hoje, Deus falasse com você: não vou te dar nada, vai daí para pior, porque o homem foi apedrejado, o homem foi preso, irmãos. E qual que era o pecado dele? Pregar a palavra que Deus mandou ele pregar. Você ficaria firme com Deus assim? Sem ter o que você espera receber, sem ter nada daquilo que hoje talvez você tenha orado para ter? Eu não estou falando nem de coisa material, eu estou falando de uma família estruturada, de uma vida sentimental estruturada, de uma casa que não tem, da situação que era, porque não tinha nada de bom quando meu pai era vivo e era alcoólatra. Irmão, se Deus te negasse tudo o que você espera receber, você continuaria dizendo que Ele é Deus sobre você? Você teria força e estrutura para dizer o que Jeremias falou? As misericórdias do Senhor são a causa, são a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ele está dizendo: Deus não deu nada que eu quis, mas Ele é fiel, e é nele que eu estou esperando. Você teria coragem? Não responde para mim, é para você. Você serviria a Deus se esse projeto que você tem, que você colocou no altar, se essa família que você sonha, se o casamento que você sonha, se os filhos que você sonha, se tudo que você sonha hoje não acontecesse, você continuaria fiel? Irmão, nós precisamos pedir a Deus que nos dê força
força e coragem, que é o tema deste ano, para não abandonarmos a sua presença.